E aí, meu amigo, está pronto? Mais uma vez, na primeira hora da manhã, estudar a Bíblia, estudar a lição, que coisa extraordinária, não é? E quantas coisas nós aprendemos. Não podemos passar o tempo sem ler a palavra, sem buscar a Deus. Isso é proveitoso demais para a nossa vida. Bom, você sabe, e eu também sei, que nós não devemos julgar as pessoas porque nós somos limitados, nós somos curtos de vista, nós não avaliamos todas as questões. É importante, muito importante, que vivamos em paz uns com os outros. A lição de hoje vai tratar exatamente desse assunto. Qual é a base que Paulo usa para advertir os cristãos que eles não devem julgar uns aos outros? Fica ligado aí no tema de hoje, diante do tribunal de Deus. Leia comigo o que está escrito em Romanos capítulo 14, versículo 10. Tu, porém, por que julgas a teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Às vezes julgamos duramente os outros por causa de pecados que às vezes nós também cometemos. Você já reparou nisso? Julgamento. Julgar as pessoas pelo que eles fazem. Talvez essa seja a pedra de calcanhar da igreja. Nós estamos em comunidade, precisamos viver em paz, em alegria, e o julgamento prévio, o julgamento sem base, esse julgamento só atrapalha a igreja no seu relacionamento, na sua alegria. Isso não dá um testemunho positivo para o mundo. Precisamos viver em paz. E Paulo ele traz aqui uma base para não julgarmos as pessoas. Ele diz assim, não julgue porque todos nós estaremos diante do tribunal de Deus. Bom, pensa bem. Se o nosso julgamento em relação ao irmão for injusto, for duro, for sem misericórdia, como seria o nosso próprio julgamento diante do tribunal de Deus? Deixa eu ler com você o que está escrito em Mateus capítulo 7, versículo 1 ao 4, que diz assim: Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tire primeiro a trave do teu olho, então verá claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Percebeu aí? A base de tudo isso é que, se você julga de maneira injusta, saiba que um dia alguém vai te julgar da mesma forma. Nós precisamos entender que tudo aquilo que nós plantarmos, ainda nessa terra, haveremos de colher. O verso 11 do capítulo 14 de Romanos, o apóstolo Paulo declara sobre isso. Olha o que ele diz: como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Aqui está falando sobre a individualidade do julgamento. Todo joelho, toda língua, percebeu aí? Ou seja, todos nós estaremos diante de Deus. Aí ele diz, todo joelho se dobrará. Por que se dobrará? Porque todos irão declarar que Deus é justo no seu julgamento. Ou seja, aquilo que Deus fizer no julgamento será justiça pura. Se ele declarar inocente, o declarará por causa da justiça, mas se ele declarar culpado, o pecador, também o fará pela mesma base. Cada um de nós daremos conta diante de Deus do que fazemos. Gálatas capítulo 6, verso 7, o apóstolo Paulo diz, acompanhe o texto: Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Percebeu? Agora, voltando ao capítulo 14 de Romanos, a questão aqui não era alimento puro ou impuro, a questão aqui era alimentos sacrificados a ídolos e o que essa polêmica trazia para a igreja.
Isso trazia uma polêmica tremenda, porque alguns julgavam que não tinha problema nenhum comer, outros tinham uma mente muito sensível e quando viam os irmãos comendo desse alimento, sem se preocupar se aquele alimento foi oferecido ou não ao ídolo, eles se escandalizavam. É importante lembrar um princípio bíblico que Paulo ensinou lá em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 12. Vamos ler o texto. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 12. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhe a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. Percebeu aí, amigos, qual que é o conselho do apóstolo Paulo? Lá no capítulo 14 ele diz assim, não julguem. Aqui no capítulo 8 ele diz assim, ó, se o que você faz golpeia a consciência fraca do teu irmão, é contra Cristo que você está pecando. O que está dizendo aqui? Qual que é o conselho para nós? Respeito, tolerância é a chave de um bom relacionamento. Ei, só porque o teu irmão pensa diferente de você, isso lhe dá o direito de você julgá-lo? Isso lhe dá o direito de você afastá-lo do convívio social dos irmãos? Isso lhe dá o direito de você rotulá-lo? Pensa bem um pouco sobre isso. Que Deus te abençoe, que o Senhor Jesus te dê a sua companhia durante todo esse dia.